Meus amigos, que alegria! Mais uma vez Deus nos permitir essa reunião. Cada momento que nos encontramos é momento também para injetarmos novas luzes no nosso pensamento, dentro dessas verdades maravilhosas que o Espiritismo nos traz, para que sigamos sempre mais firmes nessas verdades da imortalidade. És um filho de Deus imortal, não morrerás jamais. Apenas este veículo, instrumento maravilhoso de nosso trabalho e aprendizado na Terra, teremos que devolver em algum momento a natureza que nos emprestou. Mas você, consciência imortal, filho de Deus, nada pode destruir-te. Aí estão os inúmeros fenômenos e comunicações espíritas para nos dar o testemunho dessa realidade maravilhosa. Hoje, a espiritualidade nos pede partilhar essa reflexão que está no livro Instruções Psicofônicas do querido médium Chico Xavier. No caso, as mensagens de todo esse livro são mensagens não psicografadas pelo médium, mas psicofonadas, ou seja, através da mediunidade de psicofonia, ou seja, através de um transe em que o médium fala sob a influência dos espíritos. Essas mensagens foram registradas, foram gravadas e depois transcritas e transformado nesse livro maravilhoso chamado Instruções Psicofônicas. E no capítulo 48, temos a mensagem chamada Sessões Mediúnicas, ou seja, as sessões em que os vivos do mais além se manifestam, transmitindo-lhe os ditados, as mensagens, os relatos da sua realidade. O espírito André Luiz vai transmitir esse recado com um pequeno comentário inicial antes do querido Chico Xavier. Na noite de 27 de janeiro de 1955, fim da laboriosa tarefa de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimento, o nosso amigo espiritual André Luiz compareceu e nos ofertou os interessantes apontamentos para a condução de sessões mediúnicas que passamos a transcrever. Amigos, cooperando de algum modo em nossas tarefas, registraremos hoje algumas notas que supomos de real interesse para as nossas sessões mediúnicas habituais. Primeiro, acenda a luz do amor e da oração no próprio espírito, se você deseja ser útil aos sofredores desencarnados. Porque é característica dessas reuniões mediúnicas, principalmente o socorro aos que necessitam. A sessão mediúnica deve ser encarado como uma ala hospitalar para as almas em sofrimento. E sem amor, sem carinho, não conseguiremos servir-lhes, amparar-lhes e aliviar-lhes as chagas do coração. Receba a visita do companheiro extraviado nas sombras, nele abraçando com sinceridade um irmão do caminho. A sessão mediúnica não é local para julgar os erros de quem quer que se manifeste, mas de compreender que a lágrima daquele que se comunica é irmã da nossa, pois nenhum de nós passa sem erros no caminho da vida. Não exponha as chagas do comunicante infeliz à curiosidade pública, auxiliando em ambiente privado como se você estivesse socorrendo um parente enfermo na intimidade do próprio lar. Por isso que muitas pessoas perguntam, mas por que a reunião mediúnica é fechada? Exatamente para que possa ser prestado o socorro àquela entidade, aquele coração desencarnado, com respeito à sua dor. Muitas vezes nas reuniões públicas abertas, quem está assistindo está lá às vezes por curiosidade e não tem a consideração à dor daquele que se manifesta. Às vezes mais criando prejuízos
do que auxiliando no socorro daquela entidade. Não condene, nem se encolerize, ou seja, às vezes chegam espíritos ameaçando pela condição ainda de desequilíbrio. Eu vou acabar com você, eu vou te destruir. Quantas vezes quem já trabalha na reunião mediúnica já presenciou fatos assim? Mas não entremos na faixa de rancor ou de raiva. Encaremos como um enfermo da mente, necessitado do bálsamo, da calma e da paciência. Não critique nem fira, ou seja, quem dialogue com os irmãos enquanto ele se manifesta através de algum médium em transe, não está ali para apontar o dedo, está ali para oferecer a medicação do Evangelho, como nosso Senhor Jesus nos ensina. Não fale da morte ao espírito que a desconhece, clareando-lhe a estrada com paciência, para que ele descubra a realidade por si próprio. Porque é essa a realidade da vida. Muitos irmãos se manifestam numa reunião nem conhecendo a sua própria realidade de desencarnado. Tão apegado à matéria, tão pouco afeito aos pensamentos sobre a vida maior, que desencarna como um verdadeiro náufrago, sem entender nada que está acontecendo. E se quem dialoga já fala assim, você está morto, viu? Você morreu. Você mata o espírito, entre aspas, 2 vezes. Aí que ele se perturba. Então a paciência para ir conduzindo-lhe ao entendimento. Converse com precisão e carinho, substituindo as preciosas divagações e os longos discursos pelo sentimento de pura fraternidade. Então não é momento de palestra para o espírito, até porque, em geral, há pouco tempo para atender tantos os espíritos, então não dá para querer ficar palestrando e desfilando conceitos morais. É necessário abrigar no coração aquele irmão e falar como falaríamos com qualquer ser que se achegue precisando desabafar e chorar. Coopere com o doutrinador, ou seja, aquele que geralmente dialoga com o espírito, e com o médium, aquele que serve de instrumento para que o espírito se manifeste, endereçando-lhes pensamentos e vibrações de auxílio, compreensão e simpatia, sem reclamar deles soluções milagrosas. Ou seja, quem esteja na cooperação vibratória da reunião, durante todo o processo de diálogo, esteja vibrando, desejando a felicidade, a paz, a harmonia, a alegria de viver, para ir criando aquele clima psíquico salutar, compreendendo que muitas vezes aquela entidade que se manifesta terá que voltar outras tantas vezes ainda, até que tenha uma compreensão maior. Então, ninguém espere que um espírito que às vezes está há décadas naquele padrão mental fixo vá modificar-se em 5, 10 minutos de conversa. Auxiliemos orando e envolvendo a todos com muita paz. Não esqueça a distância, o equilíbrio, a paz e a alegria, a fim de que o irmão sofredor encontre o equilíbrio, a paz e a alegria em você. Ao contato com os presentes na reunião mediúnica, aquele clima emocional de todos nós, fatalmente afetará, atingirá o comunicante. Por isso, estejamos no clima de fraternidade, para que a fraternidade seja remédio na mente e coração. Não se esqueça, por fim, de que toda visita espiritual é muito importante, recordando que no socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a erguer-se em nós por ensinamento valioso, que devemos assimilar na regeneração ou na elevação do nosso próprio destino. Cada comunicação é uma lição inesquecível para nós. Por isso, não percamos tempo. Sirvamos com amor e carinho. Não desprezemos qualquer relato nos apresentado nas sessões de auxílio
a espiritualidade sofredora, porque qualquer um daqueles irmãos poderia ser nós mesmos. Por isso, vá adiante. Se você já trabalha na reunião mediúnica, continue perseverando, estendendo seu coração em amor. Mas se você ainda não trabalha e deseja entender a mediunidade, como que ela se processa, a maneira de socorrer aqueles que necessitam na vida maior do amparo e da bênção, participe dos grupos de estudo, desse querido grupo espírita, e certamente, amanhã ou depois, você estará lá colaborando com a luz do teu coração perante aqueles que necessitam. Muita paz, muito carinho e muita luz a cada dia mais em ti.